O milagre de Amanda, uma criança curada pela fé na Congregação Cristã no Brasil. Amanda tinha apenas 7 anos quando sua mãe, Dona Maria, percebeu as primeiras manchas vermelhas em sua pele. A princípio, achou que fosse alergia a algum alimento ou picada de inseto, mas com o passar dos dias, as lesões se espalharam pelo corpo da menina, coçando tanto que ela chorava de dor. Os médicos, após vários exames, diagnosticaram dermatite autoimune, uma doença rara e difícil de tratar. Os remédios aliviavam por pouco tempo, e os efeitos colaterais deixavam Amanda fraca, sem ânimo para brincar ou ir à escola. Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, já havia gastado todas as economias em consultas e medicamentos. O desespero tomou conta dela quando o médico disse que se a doença não fosse controlada, poderia afetar os órgãos internos da filha. Foi então que sua vizinha, irmã Clara, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, aproximou-se com um convite. Maria, por que você não leva Amanda na congregação? Lá os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Minha neta foi curada de uma pneumonia grave depois que o ancião orou por ela. Dona Maria, embora católica, nunca havia entrado em uma igreja evangélica. Mas, sem mais opções, aceitou o convite. No domingo seguinte, mãe e filha chegaram à pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil. O lugar era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, e um quadro com os dizeres Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e lenços, os homens de camisa social, recebiam os visitantes com sorrisos sinceros. O culto começou com hinos cantados à capela, vozes unidas em harmonias puras, sem instrumentos, apenas a fé guiando os corações. Amanda, embora com dor, sentiu uma paz estranha àquele lugar. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigiu a reunião com palavras cheias de esperança. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Hoje temos visitantes entre nós, e sabemos que o Senhor ouve as orações dos que confiam nele. Quando chegou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas ou aflições. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, não aguentou e se levantou também, segurando a mão da filha. Irmãos, peço que orem por minha filha. Os médicos não conseguem curá-la, mas eu acredito que Deus pode. Não houve alarde nem gritos. Apenas um silêncio respeitoso, seguido de muitas mãos erguidas em oração. O ancião se aproximou, impôs as mãos sobre a cabeça de Amanda e orou com uma fé que comoveu a todos. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos com uma palavra, toca nesta criança. Dá-lhe saúde, para que seu corpo seja restaurado e sua família te glorifique. Amanda fechou os olhos e sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma luz a envolvesse. Quando abriu os olhos, o ancião sorriu e disse: Deus ouviu minha filha. Vá em paz e confie nele. Nos dias seguintes, as manchas começaram a desaparecer. A coceira diminuiu, e a pele de Amanda foi ficando limpa, como se nunca tivesse sido afetada. Em uma nova consulta, o médico espantado não encontrou mais sinais da doença. Isso não tem explicação médica, admitiu ele. Foi um milagre. Dona Maria e Amanda voltaram à congregação no domingo seguinte, dessa vez para dar testemunho. Amanda, de pé com voz firme, contou como se sentiu quando o ancião orou por ela. Eu senti que Jesus estava ali, perto de mim, e agora estou boa. O culto terminou com a Santa Ceia, o pão e o vinho compartilhados em memória do sacrifício de Cristo. Depois, vários irmãos se aproximaram para abraçar Amanda e sua mãe, agradecendo a Deus pelo milagre. Com o tempo, Dona Maria e Amanda foram batizadas nas águas, selando sua entrega a Cristo. A menina, que antes sofria em silêncio, agora crescia cheia de alegria, participando dos cultos, aprendendo os hinos e ajudando as irmãs mais velhas. A lição que ficou foi simples, mas profunda: Deus não desampara quem nele confia. Não importava a simplicidade do lugar ou a falta de recursos humanos, onde a fé sincera e corações humildes, os milagres acontecem. A Congregação Cristã no Brasil não promete curas como espetáculo, mas vive a fé que move montanhas. E para Amanda, aquela igreja não foi apenas um lugar de oração, mas um refúgio onde Deus mostrou seu amor de maneira real. Até hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Amanda responde com um sorriso: Foi Jesus. Ele me tocou no culto, e minha vida mudou para sempre. A notícia da cura de Amanda se espalhou pela pequena cidade como um vento suave, mas poderoso. Primeiro foram os vizinhos que notaram a menina brincando no quintal, correndo sem dor, os olhos brilhando de uma forma que não viam há anos.
Depois as irmãs da igreja, que a abençoavam com lágrimas nos olhos cada vez que a viam participar dos cultos infantis, agora sem muletas, sem caretas de sofrimento. Um dia a mãe de Amanda, Dona Maria, recebeu uma visita inesperada. Era uma senhora idosa, de rosto marcado pelo tempo e pelas lutas, que chegou até ela com um embrulho nas mãos. Minha filha, ouvi falar do milagre que Deus fez na vida da sua menina. Não tenho muito, mas quero trazer isso para ela, disse, entregando um vestido branco, bordado à mão, com flores delicadas. Minha neta usava quando era pequena, mas ela já se foi para o céu. Acho que agora esse vestido tem um novo propósito. Dona Maria abraçou a senhora, emocionada. Não era apenas um presente, era um sinal de que a história de Amanda estava tocando vidas além daquelas paredes de madeira da igreja. O vestido foi guardado com carinho, esperando o dia em que ela pudesse usá-lo em uma ocasião especial. Esse dia não demorou a chegar. No aniversário de 1 ano da cura de Amanda, a igreja organizou um culto de ação de graças. O templo, embora simples, estava cheio. Muitas pessoas que nunca tinham pisado ali vieram só para ver com seus próprios olhos a menina que Deus havia curado. Alguns vinham com dúvidas, outros com dor, mas todos saíram de lá com algo a mais no coração. Naquela noite, Amanda subiu ao púlpito pela primeira vez. Com voz firme, apesar dos 9 anos, ela contou como era viver com dor, como as noites eram longas e os dias pesados. Mas então falou do dia em que sentiu algo diferente no culto, como se uma mão invisível a levantasse. Eu não sabia o que era, mas hoje sei. Era Jesus me chamando para ficar de pé, disse, enquanto muitas irmãs enxugavam as lágrimas. O pastor, com a Bíblia aberta, lembrou a todos que Deus não faz acepção de pessoas. Não foi porque Amanda era especial. Não foi porque nós somos merecedores. Foi porque Deus é bom, e sua misericórdia alcança a quem nele crê, afirmou. Essa menina é uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Os anos passaram, e Amanda cresceu não apenas em estatura, mas na fé. Ela se tornou uma jovem dedicada, sempre pronta a servir. Nas campanhas de doação de agasalhos, ela era a primeira a separar as roupas. Nos cultos, sua voz se juntava às outras com uma convicção que comovia. E toda vez que alguém novo chegava à igreja com um fardo pesado, seja uma doença, uma tristeza ou um vício, ela se aproximava com um sorriso e dizia, Deus pode mudar sua história também. Eu sei porque Ele mudou a minha. Um dia, durante uma visita missionária a uma comunidade carente, Amanda conheceu uma criança em uma cadeira de rodas, com os olhos cheios de uma dor que ela conhecia bem. A menina, chamada Sofia, tinha uma doença degenerativa, e os médicos haviam dito aos pais que ela nunca andaria. Amanda se ajoelhou ao lado dela, segurou sua mão e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero, como que um dia havia sido feito por ela. Senhor, tu conheces essa criança. Tu vês seu sofrimento. Se for da tua vontade, toca nela como tocaste em mim, pediu, enquanto Sofia olhava para ela com uma mistura de esperança e descrença. Naquele momento não houve um milagre instantâneo. Sofia não pulou da cadeira de rodas, não gritou de alegria. Mas algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, sentiu que alguém entendia sua dor. E mais importante, sentiu que Deus não a havia esquecido. Meses depois, durante um culto de oração na congregação, Sofia estava lá, sentada entre os irmãos com os pais ao seu lado. Amanda, agora uma obreira, a abraçou forte antes do culto começar. Continue crendo, sussurrou. E enquanto o coro cantava Grande é o Senhor, Sofia fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez, uma paz que não vinha de remédios ou de palavras humanas. Ninguém sabe o dia ou a hora em que Deus escolherá agir. Talvez o milagre de Sofia ainda esteja por vir, ou talvez ele já esteja acontecendo de maneiras que só ela pode enxergar. Mas uma coisa é certa, assim como Amanda aprendeu, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que tem o poder de transformar o impossível em realidade. E assim, a história de uma menina que um dia entrou manca em uma igrejinha de madeira se tornou um testemunho vivo de que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos olhares, nas lágrimas, nas mãos dadas, nos corações que se rendem a um Deus que ainda hoje cura, libera e salva. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Sempre. No mesmo ano em que Sofia começou a frequentar a igreja, uma irmã chamada Marisa chegou até ela depois de um culto. Marisa era uma daquelas pessoas que a gente olha e pensa, essa mulher já viu muita coisa na vida. Seu rosto marcado pelas rugas contava histórias de luta, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que só quem já sentiu o toque de Deus pode ter. Sofia, minha filha, eu também já fui como você, disse ela, sentando-se ao lado da menina no banco de madeira.
Quando eu era nova, os médicos disseram que eu nunca mais andaria direito depois de um acidente. Mas Deus tinha outros planos. Sofia olhou para as mãos calejadas de Marisa, que seguravam com firmeza uma Bíblia desgastada pelo tempo. Não eram palavras vazias. Eram cicatrizes que falavam. Eu comecei a vir para a igreja arrastando os pés, com dor em cada passo, continuou Marisa. Mas toda vez que os irmãos oravam por mim, eu sentia algo diferente. Não era só a dor que diminuía. Era como se Deus estivesse me dizendo, confie em mim, mesmo que você não veja ainda. Os domingos foram passando, e Sofia notou que Marisa nunca faltava. Mesmo nos dias em que a dor parecia pior, ela estava lá sorrindo, louvando, servindo. Até que um dia, durante uma reunião de oração, algo mudou. Foi numa quarta-feira à noite, contou Marisa com a voz embargada. O irmão que estava dirigindo a oração pediu que todos que precisavam de um milagre se levantassem. Eu me apoiei no banco, tremendo, mas com uma certeza no coração. Aquele era o meu momento. E quando os irmãos impuseram as mãos sobre mim, senti como se uma corrente se rompesse dentro de mim. Sofia arregalou os olhos. E aí? Marisa sorriu, como se estivesse revivendo aquele instante. Aí, minha filha, eu dei o primeiro passo sem dor, depois o segundo. E o terceiro. E quando percebi, estava correndo pelos corredores da igreja, chorando e louvando a Deus. Os irmãos gritavam, as crianças pulavam, e até os mais velhos que já tinham visto muitos milagres, choravam como se fosse a primeira vez. Sofia sentia o coração bater mais forte. Não era só a história de Marisa que a emocionava. Era a certeza de que aquele mesmo Deus estava ali, bem perto dela também. Mas sabe o que é mais lindo? Perguntou Marisa, segurando o rosto de Sofia com carinho. Não foi só o meu corpo que foi curado. Foi a minha alma. Antes eu vivia amargurada, achando que Deus tinha me abandonado. Hoje eu sei que Ele nunca me deixou. Só estava preparando algo maior. As palavras de Marisa ecoaram na mente de Sofia nos dias seguintes. Ela começou a prestar mais atenção nas pequenas coisas, no irmão que mesmo com problemas nas costas, não deixava de carregar as cadeiras da igreja, na irmã que, depois de anos de depressão, agora cantava com um sorriso no rosto. No jovem que, viciado em drogas, entrou arrasado num culto e saiu transformado, com os olhos cheios de esperança. Era como se Deus estivesse mostrando a ela, os milagres não são só para alguns. São para quem crê. Uma noite, depois de um culto especialmente emocionante, Sofia sentiu algo diferente. Não era uma dor que sumia ou um milagre instantâneo. Era uma paz tão profunda que ela não conseguia explicar. E pela primeira vez, quando se levantou para sair da igreja, seus passos pareciam mais leves. Não porque suas pernas estavam curadas, ainda não, mas porque seu coração estava. Mãe, eu acho que estou entendendo, disse Sofia, abraçando Amanda na porta da igrejinha. Não é sobre a gente ficar bem logo. É sobre a gente confiar que Ele sabe o momento certo. Amanda a olhou com lágrimas nos olhos. Isso, minha filha. E enquanto a gente espera, a gente louva. E foi assim que Sofia aprendeu que às vezes, o maior milagre não é a cura que a gente pede, mas a transformação que Deus faz em nós enquanto esperamos. Porque na congregação cristã no Brasil, não é só o corpo que é restaurado. É a fé, é a esperança, é a vida toda. E quem sabe? Talvez o dia em que Sofia correria pelos mesmos corredores que Marisa um dia correu não estivesse tão longe assim. Mas enquanto esse dia não chegava, ela já tinha algo ainda mais precioso, a certeza de que em cada culto, em cada oração, em cada mão estendida dos irmãos, Deus estava escrevendo a sua história. E essa história, ela já sabia, terminaria em vitória. Os dias passaram e Sofia continuou frequentando os cultos com a mesma fé, mesmo quando as pernas ainda não respondiam como ela queria. Mas algo dentro dela tinha mudado. Antes, ela olhava para os pés e sentia raiva daquela limitação. Agora, quando via os irmãos se ajoelhando em oração, ela enxergava uma força maior do que qualquer dificuldade. A cada glória a Deus que saía de sua boca, sentia que o coração ficava mais leve, como se o peso da dor fosse sendo substituído por uma paz que só quem já passou pelo vale entende. Foi numa tarde de sábado, depois do culto da mocidade, que algo inesperado aconteceu. Sofia estava sentada no banco da frente, como de costume, quando o irmão que presidia o culto pediu que todos se levantassem para um momento de oração especial. Ela fez menção de se levantar apoiando-se nos braços do banco, como sempre fazia, mas dessa vez, quando tentou se erguer, sentiu algo diferente. Não foi uma força sobrenatural que a levantou do chão de repente, não foi assim. Foi como se, de repente, os músculos que antes pareciam dormindo acordassem, e seus pés, que antes tremiam ao menor peso, agora sustentavam seu corpo com uma firmeza que ela não sentia há anos.
Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela permanecia de pé, segurando com força o encosto do banco. Não era um milagre barulhento, com aplausos ou gritos, mas era real. Era Deus quietinho trabalhando nos detalhes que só ela podia sentir. Ao seu lado, Amanda, que já estava de pé, notou o tremor nas mãos de Sofia e olhou para baixo. Quando viu os pés da amiga firme no chão, seu rosto se iluminou. Sofia! Ela sussurrou com a voz embargada. Sofia não respondeu. Não conseguia. Estava ocupada demorando-se naquele momento, como quem saboreia um presente que esperou por tanto tempo. Então, devagar, solitou uma das mãos do banco e a levantou, tremula, em direção ao céu. Era um gesto pequeno, mas que valia mais que 1000 palavras. Ali, entre irmãos que cantavam e oravam, ela estava descobrindo que a vitória não era só voltar a andar. Era saber que mesmo quando o corpo falhava, Deus nunca a tinha abandonado. O culto terminou e os irmãos começaram a se cumprimentar. Alguns notaram Sofia de pé e se aproximaram, discretos, sem alarde, como é o jeito na congregação. Um irmão mais velho, que ela sempre viu como um exemplo de fé, colocou a mão em seu ombro e disse apenas: "A fé move montanhas, minha filha. E hoje Deus moveu a sua." Não houve festas, nem anúncios no púlpito. Não era preciso. Sofia sabia e os que estavam perto também sabiam. Aquele era um daqueles momentos sagrados que Deus reserva para quem persevera. Quando chegou em casa, ela se olhou no espelho e pela primeira vez em anos, não viu uma menina limitada. Viu uma filha de Deus que tinha aprendido a caminhar não só com os pés, mas com a fé. E assim, aos poucos, Sofia voltou a dar seus passos, primeiro dentro de casa, depois no quintal, até que um domingo, sem aviso, ela entrou na igreja caminhando sozinha. Não foi uma corrida como a de Marisa, não ainda. Mas eram passos firmes, cheios de propósito. Quando passou pelo banco onde costumava sentar, Amanda a abraçou forte, e as duas choraram juntas, não de tristeza, mas daquele choro bom, que vem quando a gente sente que Deus escreveu mais uma página linda na nossa história. Agora, toda vez que Sofia vê alguém passando por uma luta, ela se aproxima e diz, com a mesma doçura que um dia recebeu de Amanda: Deus não esquece de ninguém. Às vezes, Ele só quer que a gente aprenda a confiar nele um passo de cada vez. E assim, a história de Sofia se tornou mais um testemunho vivo de que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são só coisas do passado. Eles acontecem hoje no coração de quem crê, na vida de quem espera, e nos pés de quem, mesmo tropeçando, nunca para de seguir em frente. Porque a vitória já está garantida, e o melhor ainda está por vir. Sofia não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas, mas foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois daquele abraço com Amanda, ela começou a notar olhares diferentes na igreja. Não eram olhares de pena, como antes, mas de admiração e esperança. Muitas irmãs se aproximavam para pedir que ela contasse como havia superado aquele momento tão difícil. E Sofia, sempre humilde, respondia com um sorriso: "Não fui eu, foi o Senhor. Ele só usou a minha fraqueza para mostrar a força dele." Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um convite especial. Pediu que quem tivesse um testemunho de fé para compartilhar se levantasse. Sofia sentiu o coração bater mais forte, mas uma paz a envolveu. Ela se levantou com as mãos trêmulas segurando a Bíblia e começou a falar. Não foram palavras ensaiadas, mas sim um desabafo sincero de quem havia sido tirada do fundo do poço pelas mãos de Deus. "Eu pensei que minha vida tinha acabado," ela disse com a voz embargada. "Mas Deus me mostrou que quando a gente acha que está no fim, na verdade é só o começo de algo novo. Ele não só me deu forças para seguir, como me ensinou a ajudar outros que estão passando pelo que eu passei." O silêncio na congregação era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas folhas das árvores do lado de fora. Muitas lágrimas caíram naquele dia. E quando Sofia terminou, o coro começou a cantar um hino de gratidão, como se o céu mesmo estivesse celebrando aquela vitória. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, Sofia recebeu uma notícia que nem em sonhos ela imaginava. O médico que a acompanhava desde o início do tratamento ligou para ela, pedindo que fosse ao consultório. Sofia foi, com o coração na mão, mas dessa vez não era medo, era expectativa. O médico olhou para os exames, sorriu e disse: "Não tem mais nada. Você está completamente curada." Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Ela saiu do consultório e antes mesmo de chegar em casa, ligou para Amanda. "É verdade, mana," ela disse, chorando de alegria. "Deus fez o impossível." A notícia se espalhou rápido na igreja. Naquela noite a casa de Sofia ficou cheia. Irmãos e irmãs foram até lá para louvar a Deus juntos. Alguns levaram flores, outros levavam apenas o coração cheio de fé.
E no meio de tantos abraços e sorrisos, Sofia olhou para o céu e sussurrou: Obrigada, Senhor. Não só pela cura, mas por me ensinar que a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele vai, no tempo certo dele. Hoje Sofia não é mais conhecida como aquela irmã que quase desistiu. Agora, ela é a irmã que prova que Deus não só ouve as orações, como responde de maneiras que a gente nem imagina. Ela continua frequentando a congregação, sempre disposta a estender a mão para quem precisa. E toda vez que alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé, ela responde com a mesma simplicidade de sempre. É só confiar. Deus nunca falha. Às vezes a gente é que demora para entender o tamanho do amor dele por nós. E assim a história de Sofia segue sendo contada, não como um milagre distante, mas como uma prova viva de que na congregação cristã no Brasil, a fé não é só uma palavra, é uma realidade que transforma vidas todos os dias. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele não só restaura, como faz tudo novo. E o melhor, Ele nunca para de surpreender quem verdadeiramente crê. O milagre completo e a lição que ficou. Sofia não sabia, mas aquele domingo seria o dia em que Deus escrevia o final de sua história de dor com sua própria mão. Enquanto orava no templo, sentindo o peso da doença que os médicos disseram ser incurável, uma paz inexplicável a invadiu. Não foi uma voz, nem um sinal trovejante, foi uma certeza que a tinha no coração, já está feito. Naquela mesma semana, os exames que antes mostravam um quadro sem esperança voltaram limpos. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos, não há explicação médica. Mas Sofia sorriu, porque ela sabia, Deus não precisa de explicações. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Anos depois, enquanto segurava nas mãos o diploma de enfermagem, sonho que renasceu das cinzas do desespero, ela olhava para a foto na parede. Uma ultrassonografia de seu primeiro filho, o menino que os médicos disseram que nunca poderia ter. Cada detalhe da sua vida antes marcado por lágrimas, agora brilhava como prova de que Deus não apenas restaura, mas recria. O mesmo Deus que secou seus olhos no vale da sombra a levou ao monte da vitória, não para que ela esquecesse a dor, mas para que testificasse. O que o inimigo quis usar para me destruir, Deus transformou em bênção. Reflexão final. A vida de Sofia nos ensina que os milagres de Deus não são apenas curas físicas ou respostas imediatas, são, acima de tudo, transformações de alma. Ele não muda apenas as circunstâncias, ele muda nós. Às vezes a resposta demora porque Deus está moldando algo muito maior do que pedimos, um caráter inquebrantável, uma fé que não depende de sinais, mas da certeza de que, mesmo no silêncio, Ele está agindo. O verdadeiro milagre não é só o que vemos, mas o que nos torna depois de passar pelo fogo. Lição de vida. Deus não falha, mas Ele escolhe o momento certo. Sofrimento não é a ausência dele, mas muitas vezes o solo onde a fé mais profunda nasce. Quando entregamos nossas feridas, Deus não as apaga, Ele as transforma em cicatrizes que contam uma história de vitória. A pergunta não é por que demorou, mas, o que Ele está preparando em mim enquanto espero? Porque no final, a maior prova de amor não é a falta de lutas, mas a certeza de que nelas nunca estamos sozinhos. E assim a história de Sofia segue ecoando, não como um conto de fadas, mas como um convite. Confie além do que você vê. Deus está escrevendo sua história, e o melhor capítulo ainda está por vir.